Eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data de O Liberal, do portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Rafael Favetti, advogado, mestre em Direito, doutor em Direito e professor universitário de várias instituições em Brasília, Distrito Federal. Olá, Dr. Rafael. Doutor Raul Ferraz, é uma honra e um prazer estar contigo aqui nesse programa interessantíssimo que é o Habeas Data, do conglomerado comunicativo O Liberal. Dr. Rafael, a honra é toda nossa de recebê-lo para essa entrevista e, de início, desejar aí um Feliz Natal e um ano novo cheio de sucesso para o senhor e para todos os seus. Doutor Amém Rafael, a para todos liberdade de nós. imprensa hoje é uma pauta que está em bastante discussão, tá? E como sempre esteve, né? Então, o que é liberdade de imprensa e qual a importância dela para a democracia? Doutor Raul, nós temos dois grandes blocos na Constituição brasileira que vão tratar sobre este grande tema da liberdade de imprensa. O primeiro bloco está nos direitos e garantias fundamentais, o famoso artigo 5º, onde em dois momentos, no mínimo, aparece a ideia da liberdade de opinião. Por exemplo, eu estou aqui com a nossa Constituição, diz aqui que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ora, é livre a manifestação do pensamento a forma mais clássica, a forma teórica, a forma da realidade também, a prática também, mais clássica da manifestação do pensamento é através da imprensa. E aí nós temos um outro bloco, doutor Raul, que é o bloco da liberdade de imprensa mesmo. Quando se fala de liberdade de imprensa, nós vamos lá para o bloco do artigo 220. E é sobre esse, basicamente, que talvez a gente converse bastante hoje. Portanto, doutor Raul, a liberdade de imprensa é um direito fundamental, sem dúvida nenhuma. E ele é garantido na nossa Constituição de 88, lá no artigo 220, no bloco da liberdade de imprensa, como eu falei para ti, mas também naquele bloco dos direitos fundamentais. E estabelece que a manifestação do pensamento envolve a criação, a expressão, a informação sobre qualquer forma, processo, veículo, maneira, modo de expressar, eles não podem sofrer restrição. Então, quando você me pergunta o que é a liberdade de imprensa, ela é um direito do cidadão, é um direito da sociedade e ela também tem um outro lado, que é o dever de que o Estado não crie embaraços a essa liberdade de imprensa. E o que pode caracterizar abuso de direito quanto à liberdade de imprensa? Muito boa questão, doutor Raul. Veja, o abuso de direito, ele existe, na verdade, para qualquer direito que se tenha, ok? Então, ele é Sim, uma claro. característica de quando você tem aí qualquer direito, na hora de exercer, você passa dos limites no exercício, você ultrapassa dos limites no exercício. Então, o abuso de direito, ele, em primeiro lugar, ele não é um conceito em si, ele depende da sua prática, ele depende do seu exercício. Então, essa é a primeira questão. O abuso de direito em relação à liberdade de imprensa, ele surge quando a publicação de opinião, de fato, etc., extrapola, vai além daquilo que é garantido na Constituição, que é a liberdade de opinião, como, por exemplo, a própria Constituição, doutor Raul, ela veda o anonimato. Então, eu não posso, como liberdade de imprensa, dizer o seguinte: olha, eu estou dizendo e não sou eu que assumo, não é ninguém que assina. A regra, portanto, é que se ninguém assina, é o veículo que assume. É mais ou menos assim a regra. Sabe por quê, doutor Raul? Porque a própria Constituição tem, lá no artigo 5º, que é assegurado o direito de resposta. Então, quando há qualquer situação de abuso, imediatamente há a garantia do direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, a própria Constituição, ela diz o seguinte: é permitido e é dever de todos garantir a liberdade de imprensa, porém,
Evidentemente que cada caso nós vamos ter que ver se não houve um abuso nesse direito. E esse abuso desse direito é justamente quando se extrapola. Mas veja só, notícias de fato, opiniões sobre fato, etc., não caracterizam abuso. O que caracteriza o abuso é quando se sabe, se tem a ciência de que o fato é inexistente ou de que a opinião está indo além da opinião, está determinando alguma coisa. E a gente pode dar uma boa exemplificação naquilo que a própria propaganda tem, o CONAR, né, que é o órgão que regulamenta a propaganda no Brasil, ele tem para com determinados comandos na propaganda. Exemplo, lembra daquela propaganda que tinha de compre batom? Aquela propaganda compre batom, ela foi retirada do ar pelo CONAR, porque o CONAR entendeu que aquela compre era um indicativo de que a pessoa deveria sempre comprá-lo. Então, foi esse tipo de sugestão, ela deve ser cuidada na liberdade de imprensa. Se na liberdade da imprensa, por exemplo, alguém garantir, por exemplo, que tal fato ocorreu, essa garantia dele, fala assim, eu vi, etc., ele passa a ser quase uma testemunha do fato. E, portanto, ele vai responder pessoalmente sobre aquilo, né? Agora, uma opinião sobre o fato, uma intenção do pensar, uma teoria sobre um fato, elas não configuram abuso de direito. Doutor Raul, lembra que eu comentei que o abuso de direito tem a ver com o exercício do direito? Logo, em cada caso que eu vou saber se houve ou não houve abuso de direito, porque eu preciso daquele exercício. Eu preciso saber daquela situação. É necessário avaliar o caso concreto, é isso, né? É necessário avaliar o caso concreto. Mas a regra, doutor Raul, a primeira regra é a liberdade de opinião, que deriva da liberdade da imprensa. Ok? Essa é a regra. A base é essa. Em casos absolutamente, evidentemente, em casos absolutamente extremos, etc., nós podemos avaliar se houve o abuso. Isso é, se foi ultrapassado o limite do direito da opinião ou o limite do direito à imprensa. É claro que a gente não vai ficar citando casos aqui, até para não ser, até para não ser mal interpretado. Porém, em cada caso é que nós vamos dar um plano geral sobre a liberdade da imprensa. Eu não quero citar casos, mas eu vou trazer aqui um exemplo de livro, um exemplo histórico de livro, que foi quando George Orwell, por exemplo, falou que estavam descendo extraterrestres na Terra e ele estava vendo os extraterrestres. Ele falou num programa de rádio, ele falava, olha, isso é real, eu estou vendo extraterrestres na Terra, etc. E teve muita gente que, enfim, se matou e etc. Um pânico nos Estados Unidos, né? Exatamente, esse caso aconteceu. Criou um pânico na cidade onde ele estava produzindo rádio, né? E aí ficou uma briga. Olha, isso aí é liberdade de opinião ou não é? É liberdade de imprensa ou não é? Né? O fato é que ele até chegou a ser morto por esse caso. Teve uma pessoa que foi lá e matou ele. Mas o fato é que, para o direito, isso causaria aí um debate interessante, né? Isso é, imagine aqui um jornalista falar assim, eu estou vendo nesse exato momento os extraterrestres descerem, etc. E aí é mentira, por exemplo. Ele está só causando pânico, né? Aí parece que há, de certa forma, aí... Esse é apenas um exemplo de livro, né? Aí haveria um caso de extrapolação do direito de opinião, porque ele causou pânico, isso é, ele feriu o direito de outros, né? Agora, relembrando, hein? A regra é outra. A regra é da plena liberdade de expressão. A regra é que, em pouquíssimos casos, é que nós vamos fazer essa matemática para saber se houve extrapolação ou não houve extrapolação da regra, que é a garantia da liberdade de opinião e de expressão e de liberdade de imprensa. E como se resolve o conflito entre direitos fundamentais em colisão com liberdade de opinião, imprensa e direito à honra? Esse é um dos temas que o Supremo Tribunal Federal mais tem se debatido, se nós pegarmos desde 88 para cá, no plano da colisão de direitos fundamentais. Sabe por quê, doutor Raul? Se a gente já for ainda no artigo 5º, lá no inciso 10, ele diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização, dano material, etc. Como é que isso aqui se conflita com o direito à informação? Como é que se conflita o direito à intimidade de uma pessoa com o direito de informação? Ora, a tese é que isso só pode ser respondido através de uma técnica que o direito tem, que é a técnica da ponderação. A ponderação dos princípios.
Né? Há que haver aqui, imagine dois grandes ovos, né, que seriam os direitos fundamentais, um da liberdade de expressão e o outro do direito à honra, à imagem, etc. Esses dois ovos. E o que nós temos que proteger é o núcleo. O que nós temos que proteger é justamente a gema e não a clara. Né? É através dessa técnica de ponderação em que nós resolvemos esses conflitos entre liberdade de imprensa de um lado e direito à honra de outro, sempre buscando o equilíbrio. O que se tem é que a honra de uma pessoa, se ela cometeu algo, se ela cometeu algum ilícito e etc., está sendo investigado por esse ilícito, ok? É direito da sociedade saber sobre aquela investigação. Ora, se é direito da sociedade saber sobre aquela investigação, eu não tenho aqui essa proteção absoluta do direito à honra da pessoa. Porque eu tenho, de outra forma, o direito da sociedade, através da liberdade da imprensa, saber. Então, nessa colisão, é uma pseudo-colisão de direitos. É uma falsa colisão de direitos. Por quê? Porque a sociedade, a tese em relação a crimes é que a vítima é a sociedade, sempre. Antes, sim, quando o crime mais famoso da história da humanidade, o homicídio. O homicídio, antes da vítima ser o réu, antes da vítima ser o morto, a sociedade é a vítima. Tanto que quem acusa não é a família do morto, é o Ministério Público, em nome da sociedade. Essa é a grande tese da nossa matriz estatal, da nossa matriz constitucional. Quando você tem qualquer tipo de crime, qualquer um, em primeiro lugar você atinge a sociedade. Por quê, doutor Raul? Porque você feriu o pacto da licitude que é dado através das leis. E, portanto, quando eu tenho um crime e esse crime é retratado pela imprensa, não há aqui ferimento à honra daquela pessoa. Por quê? Porque eu só estou retratando aquilo que é direito da sociedade saber. E quem julga não é nem o judiciário, quem julga não é nem a imprensa, né? É o judiciário. Né? Então, eu tenho essa proteção aqui, do direito à imprensa. Não é que ele fica sobre o direito à imagem das pessoas, não é bem isso. É que, na verdade, eu tenho o direito da imprensa, que é o direito da sociedade, e a imagem da pessoa está sempre sob risco quando ela comete crime. Isso também é ponto nodal. Por fim, estabelecido isso, há que se cuidar um pouco com o chamado media washing, que é típico, é como se fosse a lavagem de dinheiro, só que a lavagem é através da mídia. Né? É quando você utiliza a mídia de maneira enfim, ilícita até, com abuso de direito até, você se utiliza da mídia para que você faça washing, você faça uma lavagem aí de um ilícito que você cometeu. Esse é um tema um pouco novo demais a gente já está aí entrando em temas de direito já bastante novos, né? Especialmente agora, doutor Raul, com a entrada de questões de inteligência artificial, né, de deep learning, etc., onde você pode, às vezes, modificar a imagem de uma pessoa, e etc. Quer dizer, eu, jornalista, às vezes eu nem sei se aquilo que eu recebi de uma imagem é real ou não, e eu só retrato. Né? Então, eu estou sendo usado, eu estou sendo basicamente meio para cometimento de um outro ilícito, que é esse que eu estou falando do media washing. Isso já é um outro tema, né? Isso já é um outro tema que não tem a ver com a coalizão de direitos fundamentais, que é a sua pergunta básica, porque eu já vejo muita gente confundindo. O jornalista faz apenas uma replicação daquilo que ele tomou conhecimento numa rede social. Ele recebeu um release, às vezes, normalmente ele recebe um release. A velocidade é muito grande. Exatamente, e velocidade é um tema que eu gosto muito de estudar, velocidade de direito, aconselho até a quem goste desse tema, pegar um livro de um cara muito pouco conhecido no mundo do direito, até porque ele era um arquiteto, chamado Paul Virilio, porque ele era francês, que escreveu um livro em 1977 chamado Velocidade Política. E nesse livro ele trabalha que a velocidade talvez fosse aí a grande variável da civilização que estava por vir. Ele não tinha conhecido nem redes sociais ainda, Raul, ele só tinha conhecido televisão e rádio. Né? Imagina hoje. Né? Imagina hoje, exatamente. Né? Então, para encerrar aqui essa sua importante questão, número 1, há sim, às vezes, conflitos entre direitos fundamentais. Número 2, porém, na imensa maioria... Como é que a gente resolve? Através da ponderação. Número 3, às vezes, na imensa maioria das vezes, é um pseudo-conflito.
porque eu tenho o direito da sociedade de se informar sobre algo contra aquele dever de risco, não, mas aquela margem de risco que existe a imagem e a moral das pessoas. E, por fim, o último tema que a gente tratou aqui rapidamente, que é o cuidado que nós temos que ter, especialmente com o deep learning, com a inteligência artificial, com a modificação de fenótipo das pessoas, etc., através de inteligência artificial, de programas que utilizam daí a imprensa como media washing, que é a lavagem midiática para se lavar certos crimes. Né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado disso. Olha, no dia que a gente está gravando hoje, você não fala da inteligência artificial, tá? No dia que a gente está gravando hoje, doutor Raul, aconteceu um fato lá em São Paulo, em que o Marcelinho Carioca, famoso jogador do Corinthians, o chamado Pé de Anjo, né, gravou ontem um vídeo dizendo que ele tinha apanhado, né, tinha sido pego por um marido de uma moça, etc. Se você ficar só nesse vídeo, você vai dizer, olha, ele apanhou porque ele pegou uma mulher casada. Só que as investigações estão mostrando que aquele vídeo é um vídeo feito sobre coação. Então, sim, é um vídeo feito sobre um sequestro real, para pegar dinheiro dele. Né? Isso demonstra, portanto, que o trabalho do direito, das investigações e também da imprensa é retratar tudo. A imprensa não pode ser culpada se retratou aquele vídeo, né? Por quê? Porque ela já está retratando o novo também. Ela já está retratando o novo. O que a imprensa faz é retratar a realidade. Então, se vem ali agora nova situação, Marcelinho foi, na verdade, sequestrado. Aquele vídeo foi um media washing. Aquele vídeo foi uma tentativa de lavagem de um crime que estava acontecendo, que é justamente o crime de sequestro que ele estava sofrendo. Né? Então, são essas situações aí que a gente tem que trabalhar em relação a aquilo que eu vou repetir, doutor Raul, vou repetir. A tese é de que a liberdade de opinião e, portanto, a liberdade de imprensa, elas estão sempre num degrau superior a todos os outros blocos de direitos que todo mundo tem, evidentemente. Elas não são absolutas, porque não existe direito absoluto. No direito à propriedade não é absoluto, não é verdade? A gente tem aí uso capião, a gente tem várias situações de direito fiduciário. O direito à vida não é absoluto. Nós temos estado de defesa, nós temos legítima defesa, nós temos até em ritmo de guerra, nós temos pena de morte no Brasil, então também não é absoluto, e também, evidentemente, o direito de liberdade de imprensa também não é absoluto, mas ele está, sim, em posição hierarquicamente superior para a sociedade, sem nenhuma dúvida. Mas, doutor Rafael, voltando à questão que o senhor expôs, quais os limites da liberdade de imprensa em cenários de exceção como de guerra, por exemplo, já que o senhor falou nesse assunto? Olha, esse é um ponto interessante, doutor Rolo. Nós estamos vivendo aqui, hoje, no mundo, duas guerras relativamente importantes, né? Que é a guerra Israel-Hamas e a guerra Rússia-Ucrânia. Passamos perto de uma outra guerra aqui, esses dias aqui, que foi Guiana e Venezuela. Agora, veja, em cenários de exceção, como cenário de guerra, etc., é evidente que a liberdade de imprensa ela pode sofrer restrições, doutor Raul, temporárias. Sempre temporárias e também proporcionais às circunstâncias. Vou te contar um caso que aconteceu na Suprema Corte Americana. Na guerra na guerra do Iraque, em que os Estados Unidos foi lá buscar Saddam Hussein, etc., depois veio a guerra contra o Afeganistão, em virtude da Al-Qaeda, e etc., todos vão lembrar desse episódio. O governo americano proibiu a divulgação de fotos de soldados americanos mortos no território americano. E esse caso causou uma celeuma, se era numa liberdade de expressão, esse caso chegou à Suprema Corte. O que a Suprema Corte entendeu? Que enquanto os Estados Unidos estivessem em guerra, podia sim essa vedação. Para quê? Para não desestimular a população, enfim, em idade para ir para a guerra, etc. Os Estados Unidos precisava do engajamento. Porém, a partir do momento em que houve o cessar-fogo, a partir do momento em que começa a retirada das tropas, libera-se a publicação de todas aquelas fotos que estavam proibidas. Então, veja, as restrições elas são sempre temporárias, elas são sempre proporcionais, e essas restrições, aqui no Brasil, por exemplo, no artigo 100, estabelece que no estado de sítio, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, ela pode sim ser restrita. É uma das questões do estado de sítio.
né? Imagina, por exemplo, se no estado de sítio você precisa baixar a temperatura das coisas e, portanto, você utiliza técnicas de baixar a temperatura, e uma delas realmente é a questão da liberdade de imprensa. É claro, porém, doutor Raul, se me permite só uma questão aqui, que é o seguinte: o direito foi pensado lá em 88, quando trabalhou essa questão do estado de sítio, etc., ele foi pensado na imprensa escrita, na imprensa televisiva, na imprensa radiofônica. Só que Não hoje, se doutor tinha Raul, internet naquela época, né? hoje, Não se tinha hoje rede é social. difícil você fazer valer esse tipo de questões de estado de exceção, e a exceção a gente nunca usou, por exemplo, no Brasil, nunca decretou estado de sítio, especialmente com essa Constituição. Estamos longe disso ainda, inimaginável uma história dessa, porém, ainda que assim não fosse, se hoje a gente fosse para decretar um estado de sítio, etc., como você resolve isso na prática? Com a internet, com as mídias sociais, né, com o Twitter, com o YouTube, com o Instagram, enfim. É uma questão um pouco mais difícil, não no plano do direito, mas sim no plano da tecnologia. Isso para dizer que a tecnologia parece que está sempre passos largos à frente do direito, né? Então, Sim, sem dúvida. é possível, doutor Raul, que a gente tenha aí, daqui a alguns anos, alguma legislatura no Brasil que trabalhe justamente essa questão. Isso é que vem uma lei regulamentando esse dispositivo do artigo 139 da Constituição, que é o que limita um pouco em estados de guerra, de sítio, etc., que vem uma lei que diga, olha, em estados de guerra, você faz isso com a internet, enfim, pode ser que a gente tenha, né? O fato é que a nossa Constituição foi pensada em outros tempos, e aí é mais Lógico. difícil colocar hoje. E só para relembrar também, doutor Raul, só para relembrar, o último caso julgado pela Suprema Corte Americana, que é Gonzalez versus Google, a Suprema Corte Americana entendeu que o direito americano não está pronto ainda para tratar sobre sistemas. Isso precisa amadurecer ainda para entender o que são as plataformas, para entender o que é o algoritmo, para entender que as plataformas elas são só e somente só locais em que a produção de conteúdo é colocada, como a imprensa também, né? Então, é mais ou menos isso que entendeu a Suprema Corte Americana, num caso interessantíssimo, que é esse caso Gonzalez versus Google, foi desse ano, esse caso é desse ano, né? Então, a última palavra que nós temos da Suprema Corte Americana, pelo menos, é que o direito não está pronto para lidar com essas questões, especialmente das novas mídias, né? E a gente pode também tratar de como seriam as novas mídias em tempos de guerra. Em relação ao direito eleitoral, se eu permite, o senhor é um grande eleitoralista, o senhor sabe que o direito eleitoral já está um pouco mais na frente. O direito eleitoral já tem dispositivos do que pode e o que não pode ser feito em épocas eleitorais, mesmo em mídias Sim. sociais. Né, o direito eleitoral já tem um pouco esse avançar aí em relação a essas outras questões que estamos a tratar do direito como um todo, especialmente do direito administrativo, do direito público, do direito penal, do direito do trabalho, etc. O direito eleitoral ele está um pouquinho mais na frente sobre o que é permitido ou não, e todo ano eleitoral, e ano que vem teremos o TSE e também os TREs baixam resoluções sobre esses assuntos. Regulamentando. Nós tivemos resoluções no ano passado e provavelmente em 2024, que é a época das eleições para os prefeitos e vereadores, nós também teremos aí uma resolução do TRE e do TSE e dos TREs acerca dessa importantíssima questão, que é como se dá a relação entre mídias sociais e a competição eleitoral. Doutor Rafael, quando nós falamos em limite de liberdade de imprensa, vem logo a ideia de censura, né? Na sua opinião, o que é censura e quais formas de limitação de imprensa podem ser equiparadas à censura? A classificação indicativa, multas, condenações judiciais aos veículos de imprensa, pode ser considerado censura? Olha só, censurar é uma ação. É uma ação de proibir, de controlar, de restringir a publicação ou divulgação de informações por parte do poder público, e aí entende-se sentença judicial, um censor. Censor era um cargo que tinha na Polícia Federal e nas Sim, polícias sim. civis, né? Ou até entidades privadas.
né? Formas de limitação da imprensa que podem se equiparar à censura incluem, sem dúvida alguma, a publicação muito longa, muito desarrazoada de um direito de resposta, a imposição de multa, que você, às vezes, se retira a capacidade da imprensa de se continuar, você retira o cash flow de um veículo. Isso, evidentemente, é uma forma arbitrária de lidar com o ressarcimento, às vezes devido, às vezes não, né, daquele ressarcimento que a gente falou. Então, essas formas arbitrárias, elas também são abuso de direito. Lembra que a gente comentou lá atrás que o abuso de direito ele existe para todo tipo de direito, etc. Então, a pessoa, às vezes, tem direito a correr atrás do que ela acha que foi violação do direito da imagem. Mas ela não tem direito daí, nem o poder público tem direito, sob o manto dessa reparação, de destruir a liberdade de imprensa, aplicando multas estratosféricas, esse tipo de coisa que retiram aí o cash flow do veículo. Você comentou também a classificação indicativa. Esse é um debate longo no Brasil, bastante longo, porque o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele determina que tenha em classificação indicativa. Né? Ele determina que tenha. Né? E a classificação indicativa, ela é apenas indicativa, ela não é proibitória. Não é uma classificação proibitória. Né? Exemplo, a minha filha, a Catarina, a coisa mais linda desse mundo, ela fez aniversário esses dias e a gente foi no Cinemark e a classificação indicativa do filme era 2 anos a mais do que ela fez aniversário. O que a gente decidiu, né, como pais? Olha, os pais que forem conjuntos, se eles quiserem deixar a criança lá, estarão juntos. E é isso que permite o Ministério da Justiça. É exatamente isso que diz o Ministério da Justiça. Por isso que ela não é proibitória, ela é só indicativa. Né? E aqueles pais se sentirem, podem tirar os seus filhos, evidentemente, e aqueles que quiserem deixar até uma declaração por escrito, que eu deixo, se ela fosse proibitória, não poderia entrar. Mas como ela é só indicativa, e cada pai sabe, mais ou menos, como seu filho está perante a realidade do mundo, e etc. Preparado ou não, entendeu? E por isso que a classificação indicativa, a meu ver, ela não chega a ser uma censura. Né? Esse debate está até no Supremo, o Supremo estava dizendo que era, eu estou dizendo aqui, mas o Supremo estava dizendo que era, tá? Está 6-0 esse debate lá no Supremo, porém, não terminou ainda, porém, a classificação indicativa, a meu ver, não é, porque ela é somente uma indicação, ela é como se fosse um auxílio para os pais, no seguinte sentido, olha, aqui existem cenas de sexo, de drogas, de violência, etc., e, portanto, a gente acha a média é que uma pessoa de 14 anos, de 18 anos, de 10 anos, de 8 anos, ou livre, pode ver. Ela não significa uma censura justamente porque ela não tem a questão da proibição. Né? Agora, se a classificação indicativa fosse proibitiva, isso é, só pode passar filmes a partir dos 14 anos hasta a hora, aí seria mais complicado, porque daí seria censura. O que fazem os canais de televisão, de rádio, etc., buscam se guiar pela classificação indicativa. Não é obrigatório, doutor Raul, não é obrigatório. Mas eles buscam se guiar. Até porque a sociedade brasileira vai repulsar. Imaginou um filme de sexo explícito ou de drogas passando às 2 horas da tarde? A própria sociedade vai causar repulsa. Né? Numa TV aberta, entendeu? Então, o que fazem os veículos de imprensa? Os veículos de imprensa do Brasil, doutor, você me permite falar, eles são maduros. Né? Eles estão bem maduros, eles sabem conversar com a exatamente. Dialogar com o seu público, entendeu? Ele sabe dialogar com o seu público, então ele não vai passar uma coisa dessa que vai causar repulsa na sociedade, e, portanto, a classificação indicativa eu coloco de um lado. O outro lado são as multas arbitrárias. Né? Ainda sofremos, aí no Brasil vimos aqui colar situações em que multas arbitrárias são colocadas sob o manto da indenização, e aí eles retiram o cash flow, e aí sim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e ultimamente nós tivemos a graça de ver um caso do Pará sobre isso, que o Supremo Tribunal Federal revolveu uma condenação absolutamente estapafúrdia do veículo, né? Se eu quiser daqui a pouco comentar, mas eu só não posso comentar porque eu advoguei no caso também, então o Estatuto da Ordem ele tem uma certa indicação, o Estatuto da Ordem dos Advogados, eu não posso fazer propaganda de mim mesmo. Então eu tenho que tomar todo cuidado aqui, doutor Raul, para não ficar fazendo propaganda de um caso nosso. Mas sim, nós ganhamos no Supremo Tribunal Federal um caso interessantíssimo, que vinha de derrotas e derrotas no judiciário
local, e no Supremo Tribunal Federal a gente conseguiu reverter a situação justamente sob o manto de que configura a censura, sim, a restrição desarrazoada imposta no caso, né, que sob o manto, pseudo-manto de indenização, justamente porque condena o veículo à morte civil, que é justamente a quebra orçamentária dos veículos de comunicação. Só para relembrar, doutor Raul, os veículos de comunicação hoje, eles rivalizam com a internet, com as mídias sociais. Isso é uma ilusão achar que os veículos de comunicação hoje eles recebem o mesmo volume orçamentário que existia no passado. Não, porque houve aí, de certa forma, a tecnologia, o que ninguém reclama também, ninguém tá indo contra, só estou dizendo uma realidade. As tecnologias hoje, elas rivalizam adversariamente no plano mercadológico com os veículos de comunicação. A maior agência de propaganda do mundo é a Google, que não faz uma propaganda. Né? Verdade, verdade. Doutor Rafael, foi um imenso prazer tê-lo aqui nessa entrevista e quero lhe dizer que suas palavras realmente foram de grande sabedoria e para que o nosso público possa conhecer um pouco melhor o assunto que foi tratado. Eu agradeço a sua presença e espero que o senhor volte outras vezes, para que a gente discuta outros temas que o senhor, como professor, coloca de forma muito didática e de fácil compreensão. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos que estão nos ouvindo ou vendo. Né? Uma alegria sempre tratar contigo, doutor Raul Ferraz, um jurista sólido e conhecedor de temas difíceis do direito do nosso glorioso estado do Pará. Muito obrigado e um feliz ano novo aí para você e para os seus, tá? Amém, para todos nós.